Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O livro de Jó, capítulo 29. Jó relembra a sua vida. E prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas. Como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Quando lavava os meus passos na manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando me dirigia à porta que dá para a cidade e na praça fazia prosperar o meu assento. Os moços me viam e me davam passagem. Até os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos chefes se calava e a sua língua apegava-se ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça e ela me servia de vestimenta. Como manto e diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrava os queixos do perverso, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia: no meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estendia junto às águas, junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouviam-me, esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. Porque me esperavam como a chuva, abriam a sua boca como a chuva tardia. Se eu ria para eles, não criam, e a luz do meu rosto não faziam abater. Se eu escolhia o seu caminho,
assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. A deplorável miséria de Jó, capítulo 30. Agora, porém, se riem de mim, os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das mãos daqueles cujo vigor se tinha esgotado? De míngua e fome andavam sós e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assombrados, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos e o seu mantimento eram as raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos e gritavam contra eles como contra o ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra foram expulsos. Agora, porém, sou a sua canção, eu lhe sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu. Por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o caminho, promovem a minha miséria, contra eles não há ajudador. Vem contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como o vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me traspassam, os meus ossos e os meus nervos não descansam. Pela grandeza da força das dores se demudou as minhas vestes, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim, tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão, resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derretes-me
o ser, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento determinada a todos os viventes. Porém, não estenderás a mão para um montão de terra, se houver clamor neles contra mim na sua desventura? Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não me angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardando eu o bem, então me veio o mal, esperando eu a luz, veio a escuridão, as minhas entranhas fervem e não estão quietas, os dias da aflição me surpreendem. Denegrido ando, porém não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor. A minha harpa se tornou em lamentação, e a minha flauta na voz dos que choram. Jó declara-se íntegro, capítulo 31. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, cobiçaria uma virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso teria para mim desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me ele em balanças fiéis e saberá Deus a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se contaminaram com alguma coisa, então semei eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se deitem com ela, porque é uma infâmia e é delito pertencente aos juízes. Porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse, inquirindo a causa? Que ele responderia? Aquele que me formou no ventre, não fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e fui o guia da viúva desde o ventre de minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e o necessitado por não ter coberta,
se o seu coração não me abençoou, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na minha porta pedia a minha ajuda, então que se desloque do ombro o meu braço e se quebre o seu osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha riqueza e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, jogando-lhes beijos com a minha mão, também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, haverá alguém que nunca comeu e se fartou da sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, e as minhas portas abria ao viajante. Se como homem encobri as minhas transgressões, ocultando o pecado no meu coração, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, e se me calei e não saí da minha porta, quem me dera que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. O número dos meus passos lhe mostraria. Como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se aqui as palavras de Jó. Eliú repreende Jó e seus 3 amigos. Capítulo 32. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, e disse: Eu sou
de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entender. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo: dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões, para que não digais: achamos a sabedoria, Deus o derrubou e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, faltam-lhes as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras e o meu espírito me impulsiona a falar. Eis que o meu coração é como o vinho novo, preste a arrebentar os odres novos, sem respiradouro. Falarei para que ache alívio, abrirei os meus lábios e responderei. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Ele o pretende ensinar a Jó. Capítulo 33. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca e estou com as palavras na ponta da língua. As minhas razões sairão da integridade do meu coração e a pureza dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me. Põe em ordem as tuas razões diante de mim e apresenta-te. Eis que sou de Deus, como tu. Do barro também eu fui tirado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo: não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele?
porque ele não responde acerca de todos os seus feitos. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhes passa a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos. Repetindo, também na sua cama é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos. De modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele, ele dirá: livra-o para que não desça a cova. Já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade e tornará os dias da sua juventude. Repetindo, sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele e verá a sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei, perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Porém Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responda-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Eliú acusa Jó de falar injustamente contra Deus. Capítulo 34. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi, vós sábios, as minhas razões, vós entendidos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. No meu direito me é forçoso mentir, dolorosa é a minha flechada sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com homens ímpios? Porque disse:
de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade e do Todo-Poderoso o cometer perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem fez todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. E se pois há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos ao som da minha palavra. Porventura o que odiasse o direito se firmaria? E tu condenarias aquele que é justo e poderoso? Ou disse-á a um rei perverso, ou aos príncipes ímpios? Quanto menos àquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Eles no momento morrem, e à meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos serão tomados não por mão humana, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra da morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo, para o fazer ir a juízo diante dele. Quebranta os fortes sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna e ficam moídos. Ele os bate como ímpios que são à vista dos espectadores, porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele, para que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então o inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o pode contemplar? Seja para com um povo, seja para com um homem só. Para que o homem hipócrita nunca mais reine, e não haja laços no povo. Na verdade, quem a Deus disse, suportei castigo, não perecerei. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a desprezes? Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a desprezes? Faze tu, pois, e não eu a escolha. Fala logo o que sabes. Os homens de entendimento dirão comigo, e o homem sábio que me ouvir. Jó falou sem conhecimento as suas palavras. Falta prudência.
Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Deus não pode ser afetado pelo mal nem pelo bem, diz o título, capítulo 35. Respondeu mais Eliú e disse: Tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Por que disseste, de que me serviria? Que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhes darás? Ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade danificaria outro tal como tu, e a tua injustiça aproveitaria ao filho do homem. Por causa da grandeza da opressão, fazem clamar aos oprimidos, exclamam por causa do braço dos grandes. Porém ninguém diz: onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste, que o não verás, juízo há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, ainda que a ninguém a sua ira visitasse, nem advertisse muito na multidão dos pecadores, logo Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo. Paz seja convosco, com letras bem grandes. Amém. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pelo fôlego de vida, pela audição, pela visão, pelo paladar, pelo olfato, pelo caminhar, pelas mãos, pelo tocar, pelo sentir. Te agradecemos por tudo, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Te agradecemos pelo emprego, pela família, pela igreja. Te agradecemos pela família, pela igreja, pelo emprego. Pode colocar aí na ordem que o Senhor quiser, escrever aí nos céus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai. Te agradecemos pelos amigos, pelos inimigos que também nos fortalece e cada vez nos faz treinar muito mais para que sejamos cada vez mais fortes. Então te agradecemos por tudo. Te agradecemos pela paz, pela guerra. Te agradecemos pela fome, pela comida. Te agradecemos por momentos difíceis, pelos bons momentos. Te agradecemos por tudo, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Seja a nossa oração ouvida nos céus e escrita. Escreve também os nossos nomes aí no livro da vida, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Glórias ao teu nome.